A palavra do Senhor diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos largaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no dia dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não da semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Livro de 2 Pedro. Assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles serão infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércios de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou as ruínas completas, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, abre parênteses, porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa a cada dia por causa das obras iníquas daqueles, fecha parênteses. É porque o Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos e reserva sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menospreza qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra eles juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo justiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto bancanteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos do maldito, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, abre parênteses, recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, o mudo animal de carga,
falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Amém? Somente até aí eu gostaria de orar por essa palavra. E a sua palavra foi lida aqui neste lugar, Pai. A sua palavra foi ouvida pelos teus filhos, tem sido ouvida por mim. E o Senhor tem falado nos nossos corações, no meu coração, através dessa palavra, Pai, durante o decorrer dessa semana. Pai, neste momento, Pai, eu vou abrir a minha boca, Senhor, e a Ti eu clamo e suplico, Pai, enche a minha boca, Pai, enche a minha vida com o poder do Teu Espírito Santo, para tudo aquilo que eu falar aqui neste lugar, Pai, não seja da minha vontade, mas seja do Teu querer, seja do Teu agrado, Pai, seja para ter um efeito exigido por Ti, Pai, que não seja de acordo com aquilo que eu venho pensando, de acordo com aquilo que eu venho conjecturando no meu coração, mas seja de acordo com aquilo que o Senhor tem escrito e tem preservado para cada um de nós. Pai, venha falar com a Tua igreja aquilo que é necessário ouvir. Pai, fala para mim o que o Senhor já tem falado durante toda essa semana. Continua a ministrar no meu coração e ajuda, Pai, me auxilie que neste momento eu seja ferramenta, instrumento para ser usado neste lugar como boca, Pai, Sua, para que da mesma forma que o Senhor vem ministrando no meu coração, Pai, seja ministrado também na Sua igreja, Pai. Pai, que seja sincero tudo quanto for falado aqui, que seja baseado, Pai, que seja engodado pelo que está escrito, Pai, não para aquilo que eu acho. Em nome de Jesus, Senhor, usa a minha vida, ou me coloca à Tua inteira disposição, Pai, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém? A igreja pode ficar à vontade. Quem aqui não é batizado? Levante a mão para me ver. Aleluia. É o primeiro contato de vocês com o Evangelho? Já conhecia há mais tempo? É o primeiro contato? Não? Já conhecia há algum tempo, né? Mas Deus tocou no coração, agora vai se batizar. Aleluia. Glória a Deus. Não é batizado? É o primeiro contato com o Evangelho? Está voltando agora, então já foi pregado na tua vida o Evangelho de Jesus Cristo, né? Aleluia. Durante a semana, já no domingo, eu perguntei para Deus o que trazer, o que falar, aonde que está, para Deus me mostrar. Fui dormir na segunda-feira no trabalho, logo pela manhã Deus colocou no coração ler as cartas de Pedro. Para ser sincero, já li as cartas de Pedro, talvez mais de uma vez, mas para ser bem sincero, o que estava mais assim, latente, bem marcante na minha mente, assim, era 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes, pois do diabo, vosso adversário. Isso está gravado, assim, está gravado. Era o que eu lembrava de 1 e 2 Pedro, mas está em 1. Não lembrava com exatidão o conteúdo completo do que estava escrito nessas cartas. E por esse motivo, quando eu fui pegar para ler, a minha surpresa. São 8 capítulos, as 2 cartas. E quando eu terminei de ler, eu comecei a orar, isso na hora do meu almoço.
Aleluia. Eu comecei a orar, eu comecei a falar com Deus, eu comecei a pedir perdão, colocar diante de Deus aquilo que eu tinha certeza que estava errado em mim e pedindo perdão para Deus, falando com Deus mesmo em oração, clamando a Ele. E ao final da minha oração eu cheguei à conclusão de que bastava eu vir aqui e ler, e terminar de ler e fechar a Bíblia e descer. Estava perfeito. E eu fiquei com isso durante 3 dias no meu coração. Eu vou ler, eu vou fechar a Bíblia e vou descer, porque aquilo ficou muito forte em mim. Deus ministrando durante toda a semana foi as 2 coisas que eu li, as 2 cartas de Pedro. E durante toda a semana essa palavra martelando na minha cabeça, pá, 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 pá. Só que Deus, Ele faz as coisas do jeito que Ele quer, como Ele quer e na hora que Ele quer. E talvez, quero acreditar que sim, que vai sair algo da minha boca aqui hoje, sendo usado pelo Espírito Santo, que vai de encontro à sua vida. Glória a Deus. Não que seja necessário, porque como eu disse, tudo que está necessário, tudo que é necessário está aqui. E hoje de manhã na oração foi confirmado isso que estava no meu coração. A palavra de Deus, ela é necessária, não basta mais nada. Aonde eu quero chegar? Exatamente o que está escrito aqui. A gente tem o péssimo costume, eu falo a gente porque é o ser humano, estou me enquadrando nisso também. A gente tem o péssimo costume de querer fazer o trabalho de Deus, sendo que Deus mesmo fala que não sou eu que te convenço, não é o pastor, não é o presbítero, quem te convence é o Espírito Santo dele. A minha função é pregar a palavra, o Evangelho. Glória a Deus. Eu não tenho que jogar purpurina pro alto, eu não tenho que desenhar arco-íris, eu não tenho que contar o conto da carochinha, a história da baratinha, não, eu tenho que pregar a palavra. A Bíblia de Gênesis a Malaquias faz alusão a Cristo, ao sofrimento e morte de Cristo. E a Bíblia de Mateus a Apocalipse conta a história dele. Os evangelhos falam da história de Jesus, não fala da história do Wellington. Onde você quer chegar com isso aí, pregador? A questão é que todos os dias, desde a partir do momento que eu conheci a palavra do Senhor, que eu tive contato com ela e ela me limpou, me purificou, ou seja, vem fazendo isso constantemente todos os dias, porque eu me permita isso, é isso que eu anseio, ser liberto, ser limpo todos os dias pela palavra, porque é isso que ela tem que fazer na minha vida, é isso que ela tem que fazer na tua vida. A limpeza, ela é constante, ela é duradoura, ela é progressiva. Porque entenda, quanto mais eu busco a presença de Deus, ou quanto mais eu acho que eu estou buscando a presença de Deus, se eu não achar sujeira em mim, tem alguma coisa errada, irmão. Eu li uma frase de C.S. Lewis, escritor, romancista, teólogo, e diz assim, vem de encontro, tinha acabado de ler as cartas de Pedro, vem para terminar de matar o homem mesmo. E falava assim: se você não é o maior pecador que você conhece, então você está precisando se conhecer. Machuca, né? Mas é verdade. Depois de ter lido essas 2 cartas por mais de uma vez durante toda a semana, vem essa frase de um homem assim que, várias obras, monstro sagrado. E isso começou a torturar ainda mais a minha mente. Por quê? Eu comecei a se dar conta, sim, eu já tinha certeza disso, eu sou o maior pecador que eu conheço, mas eu comecei a me dar conta do porquê. Porque você pode até ver alguma coisa que eu faço de errado por aí, talvez veja. Eu posso até ver alguma coisa que você possa fazer de errado por aí, talvez eu veja. Posso até comentar, apontar, te julgar por causa desse erro. Ou você pode me apontar, pode me julgar por um eventual erro que eu cometi, um eventual deslize que eu tive. Mas pensa, analisa. Fora Deus, quem está com você 24 horas por dia? Fora Deus, quem está contigo no banheiro? Fora Deus, quem está contigo no trabalho, nos cantos onde ninguém mais te vê? Fora Deus, quem está contigo no seu quarto? Fora Deus, quem está contigo na sala? Aí você vem falar para mim que o maior pecador sou eu, não é você?
Você sabe todas as sujeiras que você pensa. Você sabe cada coisa ruim que passa no seu coração, cada desejo maldoso, seu sentimento de ruína. Você sabe. Fora Deus. Ser humano, homem, você sabe, eu sei. Eu comecei a ponderar na minha mente, falei, meu Deus. Teve uma vez, vou contar um episódio no trabalho. Um dos funcionários, um dos meninos que ficava sob a minha responsabilidade, mas me tirou tanto do sério, meu irmão. Eu quase perdi a benção. E ele falou assim pra mim assim, você tá aqui. Me viu, vi ele crescer na verdade, mora no meu bairro, conheço a mãe dele, conheço desde criança, levei ele pra trabalhar comigo, só que o apelido do cara é Bocão. Então você já tira uma noção. Eu te espero lá fora, tá ligado? Lá fora você vai ver. Senhor da glória, o que esse moleque quer comigo, Senhor? Eu sei que eu falei, tá bom, cara. Eu até cheguei a peitar ele assim, falei, tá bom lá fora, você me espera? Então me espera lá fora então. Tá bom, vai lá, vai embora. Por Deus, irmão, minha vontade. Eu entrei no carro, falei, se aquele moleque estiver lá fora, eu vou passar em cima dele com o carro. Por Deus, irmão. O pensamento do pastor, irmão. O pensamento do crente, o pensamento do homem de Deus. Mas que moleque me tirou do sério de uma tal maneira que, por Deus, eu pensei isso, irmão. Mas pelo sangue de Jesus Cristo, a luz do Espírito Santo que brilha forte dentro de mim. Você tá louco, cara? Que pensamento é esse? Você está entendendo onde eu quero chegar, irmãos? Ninguém viu, ninguém ouviu, ninguém estava nem sabendo se eu não falasse aqui agora. Mas eu sei, Deus sabe. Não tem como eu falar que o meu irmão da frente, o meu irmão de trás é mais pecador do que eu, porque somente eu sei tudo o que eu penso. Aleluia. Onde eu quero chegar com tudo isso? Que o evangelho puro e sem mistura, o evangelho raiz, o evangelho genuíno, verdadeiro, faz com que você se torne para dentro de si mesmo e comece a enxergar aquilo que está de errado em você e não nos outros. Mateus 7 vai falar o seguinte, olha, cuidado para você julgar, tá? Porque com a mesma maneira que você julgar, você também será julgado. Cuidado com o peso que você está medindo os outros, porque com a medida que você medir, irão medir a você. Ei, por que você está reparando no argueiro, no cisco que está no olho do teu irmão? Você não viu a trave que está no teu? Como que pode um cego guiar um outro cego? Você quer fazer um bem para o seu irmão? Então acerta, apanhe os seus caminhos, e depois você vai dar suporte para ele, ao invés de ficar julgando. Se eu não acertar o meu caminho primeiro, se eu não me consertar com Deus primeiro, se eu não melhorar as minhas intenções malditas no coração, vou ajudar quem? Estou me salvando nem a mim mesmo, vou salvar quem? Ajudar a salvar quem? Pregar o evangelho para quem? Falar do amor de Cristo para quem, irmão? Se eu estou precisando mais que o cara, mais que a pessoa, mais que o homem, mais que a mulher? A boca fala do que o coração está cheio. Amém. Do que está cheio o seu coração neste momento? Que sentimentos você tem deixado nutrir-se o seu coração? Ira, arrogância, ganância. Aí sabe o que a gente faz? A gente quer ensinar Deus a trabalhar. Deus, você viu lá teu servo? Tá no erro. O Senhor não vai fazer nada, Deus. Ai de ti se não fosse a misericórdia dele, porque se o teu irmão está no erro, imagina o seu, fofoqueiro, julgador, apontador, filho de Belial. Eita Deus, a gente se preocupa demais com a vida dos nossos irmãos. Sim, deve se preocupar sim, só que não nesse sentido. O que acontece é que eu estou mais preocupado com o pecado do meu irmão, que estou esquecendo de olhar os próprios pecados meus. O que acontece é que eu estou mais preocupado em ficar sabendo se o irmão errou, que eu estou esquecendo de olhar as pedrinhas que eu estou pisando e deslizando. Cuidado para não cair, porque a palavra diz, aquele que está de pé, cuidem. Cuidem. Não caia. Não caia, que tremenda ruína será. Verdade, sim.
Todos os dias eu luto para permanecer de pé. Todos os dias eu luto para continuar firme com Deus. Todos os dias eu tenho guerra. Porque não é fácil, irmão. Se você está vivendo um evangelho fácil, eu não sei que evangelho você está vivendo. Porque, meu Deus, negar as suas próprias vontades não é fácil. Pegar a cruz que Jesus manda diariamente e seguir Ele não é fácil. Quem falou que é, me fala aí onde que está esse evangelho para que eu quero conhecer. Não, melhor não, quero não. Esse está bom. Esse aí está me levando para onde? Sabe aonde? Para o céu. Evangelho fácil que te leva para o inferno tem um monte aí. Mas evangelho puro, verdadeiro, sem mistura, só Jesus tem para te oferecer. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai chegar a Deus se não for por Ele, não é por mim não. Não é a minha vida que você tem que estar prestando atenção. Fita os olhos em Cristo, mas sim que eu sirva de testemunho para você. Bom testemunho. Onde você tem andado? Com quem você tem falado? Quais testemunhos tem dado? Não é fácil, irmão, eu erro todo dia. E sempre que eu subir aqui, você vai me ouvir falar isso. Eu falho todo dia. Mas por que só prega? É como que é marretada? Cadê o Léo? O Léo ali. Pastor Marreta? Não, irmão, jamais. Mas não é, irmão. Eu trago aquilo que Deus ministra no meu coração todos os dias. É isso que Ele ministra em mim. Ele quer um concerto diário com Ele, irmão. Sua glória. Não é só hoje, não é só agora, não é só no altar, é em todo canto, todo tempo, toda hora, cada segundo, minuto, fração, milésimos. É fácil eu falar que eu entreguei a vida para Deus, e quando eu saio daqui no púlpito, desço desse altar, entrego a minha vida para o capeta, para Satanás, para abrir a minha boca, falar mal do irmão, gritar palavrão, ver coisas impróprias. Que Deus que é esse? Que liberdade que é esse? Sabe qual a liberdade que Deus me deu? De conseguir falar não. Eu fui escravo, eu era escravizado, eu não tinha o poder do livre-arbítrio e falar não, eu não quero, mas Deus me libertou, Deus me fez livre para poder falar não para o pecado, não para a inveja, não para orgulho, não para a avareza. Eita, Deus me libertou para aprender a falar não, irmão. Hoje eu tenho livre-arbítrio, hoje eu falo, hoje eu tenho livre-arbítrio. E eu escolho falar não. Não para as coisas que me prejudicam. Sabe, irmão? Mas o não é difícil, eu sei. Principalmente quando diz respeito a nós mesmos. Quando é para a gente renegar, sabe? As nossas próprias vontades, irmão. Enquanto muitos por aí estão dizendo, olha, siga as suas vontades e seja feliz. Eu falo, siga as suas vontades e vai para o inferno. Porque as suas vontades não são puras, irmão, as de Deus são. Faça a vontade de Deus e vai para o céu. Simples assim, irmão. Porque Jesus fala, olha, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Como eu posso falar? Siga as suas vontades e seja feliz. Como, irmão? Não faz sentido, irmão. Se eu fosse seguir as minhas próprias vontades, nem aqui eu estava morto, irmão. Aí você me fala para mim que a vontade que está no seu coração é boa. Veja bem, presta atenção. Tudo que vem de Deus é bom, mas nem tudo que é bom vem de Deus. Açúcar é bom? Chocolate, eu já falei isso aqui uma vez, né? Come demais. Diabetes. Eu, se eu não tomar cuidado, já tenho tipo 2. Então, irmão, a gente tem que tentar se esforçar mais. Paulo fala na ministração da ceia, avalie-se o homem ao seu irmão, é isso, né? Como que é? Depois coma e beba. Porque aquele que come e bebe sem discernir o quê? O corpo. De quem? Do Hélito? Pastor Claudinei? Corpo de quem? Aquele que morreu, que deu a vida por você, irmão. Por esses dias tem um vídeo rodando aí na net aí, do ator Pedro Cardoso, quem conhece, o Eterno Augustinho, onde ele fala, não sei se os irmãos já viu, onde ele fala a respeito de Jesus Cristo. Ele começa a falar de Jesus Cristo de uma maneira muito bonita, irmãos. Nossa, o cara,
culto, né? Leitor, vários livros e tal. Ele começa a falar de um jeito assim que quem não... Por isso, irmãos, leia a palavra de Deus, irmão. Leia a palavra de Deus, que está escrito aqui, eu acabei de ler. Virão para vocês falsos profetas, falsos doutrinadores. Vão falar para vocês, ó, palavras jactanciosas, mentirosas. Vai te contar heresias. E se você não for leitor assíduo da palavra de Deus, você vai ser enganado, irmão. Porque a própria palavra diz, se pudesse, enganaria até os escolhidos. E ele começa a falar de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi um homem muito bom, um ótimo profeta, que passou por essa terra, fez vários milagres, coisas que nós já sabemos. E que os crentes dão muito ênfase para a morte de Cristo. Olha o que ele falou, irmãos, de heresia total. Jesus perdeu quando morreu. Jesus perdeu quando morreu, porque que valor tem a morte de Cristo? Agora eu pergunto uma coisa, tem crente aqui? Tem cristão evangélico aqui? Serve o Senhor? Tem evangélico? Serve do Senhor aqui? Qual valor tem a morte de Jesus para você? Qual é o valor que Cristo tem na sua morte para você? Jesus, eu vou falar aqui com poucas palavras, Jesus morreu para que você tivesse vida. Jesus morreu para que seus pecados fossem apagados. Jesus morreu como sacrifício, porque Deus agradou moê-lo. Jesus morreu porque pelas suas pisaduras nós somos sarados. Jesus morreu porque o castigo, a culpa que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus morreu porque eu e você não conseguimos pagar. Jesus morreu porque ele é perfeito, você e eu imperfeito. Jesus morreu para abrir um livre e vivo caminho até Deus. Jesus morreu porque ele é a verdade, a vida e o caminho. Aleluia. Qual o significado da morte de Jesus? Jesus perdeu, meu Deus do céu. E é por isso que eu prezo pelo Evangelho. E é por isso que muitas das vezes parece que a pregação é dura, mas não é. É porque que infelizmente, irmão, tem muita bobagem, para não falar outra coisa, sendo dita por aí, irmão, que fere não só os ouvidos, mas fere o caráter de Deus. Só que tudo isso já está programado, irmãos. A gente tem que entender que tudo isso já está escrito. Tudo isso está acontecendo que proclama a vinda do nosso mestre. O que não pode fazer é se amoldar com as coisas deste tempo. O que a gente não pode fazer é viver igual ao mundo, porque o mundo é bonitinho, irmão. E nem tentar adoçar o açúcar, jogar açúcar no evangelho, para ficar mais fácil de engolir os outros. Você quer engolir? É isso aqui, você não quer, meu amigo? Lamentável. Não tem como adoçar. A própria palavra fala que eu tenho que ser sal. Eita Deus. Você quer que eu adoço? Só que o sal tem um papel importante, né, irmão? Porque se colocar demais, ele salga, né? Sal tem que ser ponderado. Sal tem que ser no ponto que se você colocar, ninguém elogia, mas se não colocar, todo mundo sente a falta, né? Então, irmãos, me desculpem. Desculpe não. A verdade é essa, o mundinho colorido. A verdade é essa, turminha do arco-íris. Aqui não tem discurso de ódio. Aqui o discurso é o amor. A forma mais perfeita de amor que foi Jesus. Jesus, ele me amou tanto que quando eu estava sujo, podre e fedido, ele foi o único que quis me abraçar. Aí me fala que aqui tem discurso de ódio, que é um discurso, como que fala? Cheio de maldade. Não, irmão, vocês não conheceram a Cristo como eu conheço então, porque o Jesus que eu conheço, ele é bem sincero e reto. Fala, vai doer, se você quer vir após mim, olha, presta atenção. Tenho dito isso para que vocês prestem muita atenção. No mundo vai ter aflição. Tem bom ânimo, mas vai ter dor. Segura firme. Vai ser ruim. Não tem como adoçar algo que já está doce o bastante, irmão. Porque quem morre por você, irmão, quem dá a vida por você, sendo você falho, errante, pecador, como eu disse no início, quem conhece melhor? Você mesmo. Faz uma autoanálise agora. Você aí que estava com dúvida do amor de Jesus, faz uma autoanálise. Vou te falar um pouquinho de mim. Você já foi rejeitado pela família? Pelos seus irmãos? Seus amigos? Seus melhores amigos? Já? Sabe a dor que é? Ninguém mais querer te abraçar, ninguém mais ligar para você.
te chamar de peso morto. Zero à esquerda. Ah não, zero à esquerda não, porque zero à esquerda tem uma função, você não tem função nenhuma. Você não tem serventia. Já ouviram isso, irmão? Eu já. Safado, sem vergonha. Tudo isso, irmão. E realmente eu comecei a me sentir assim. Mas quando eu estava no mais profundo abismo, no mais profundo, até aqui de lama, Ele foi lá e me deu a mão, Ele me catou, me abraçou, falou: vem cá, você está sujo sim, mas eu vou te dar um banho, você vai ficar tão cheiroso, eu não me importo se você está assim, eu não me importo o que você fez, eu só quero saber de uma coisa: você quer vir após mim? Mas Senhor, eu estou sujo, eu não estou perguntando da sua imundiça, eu estou perguntando: você quer vir após mim? Quer ser salvo, quer ser liberto, quer ser curado, quer ser sarado? Jesus me abraçou, Jesus te abraça hoje. Não tem meio termo, não tem mundinho colorido, tem a palavra de Deus. E dois caminhos só, não tem um alternativo como muitos pregam por aí. Voltando ao assunto, irmãos, não quero tardar. Para fechar, mais uma vez eu falo: o mal do ser humano é que a gente fica tentando auxiliar a Deus, fica tentando fazer o papel de Deus, querendo ajudar a Deus, e quando nisso a gente só atrapalha. Fica inventando datas, o mundo inventa um monte de coisa, faz festa, joga purpurina pro alto, para atrair vidas, para atrair pessoas. Se o amor de Jesus não te atrair, meu irmão, então, se o que está aqui, se o que for feito aqui não te atrair, irmão, a única data que tem que te atrair é a morte dele, nascimento e morte dele. O que tem que fazer o seu coração tremer na base é o sacrifício que foi feito por ele. Não tem mundinho colorido, ele sofreu. Não teve açúcar no tempo dele. Não foi adoçado para ele, por que acha que vai ser adoçado para você? Será por acaso que eu sou melhor do que Cristo? Será que por acaso eu faço mais do que ele? Se o meu Jesus sofreu, quem sou eu para não sofrer nessa terra? Quem sou eu para querer tudo fácil, irmão? Vai ter sofrimento, vai ter dor, mas no final eu vou dar grito de glória lá na glória, no céu com Ele. Então vamos se autoanalisar, se autoavaliar. Se daqui, depois de hoje, você não for o maior pecador que você conhece, faz de novo uma autoanálise. Deixemos de apontar os erros dos outros. Passamos a não ser mais julgadores, apontadores. Para de fazer o papel do capeta, irmão. Ele sabe fazer o papel dele muito bem. Faz papel de servo, faz papel de irmão. Seja suporte para teu irmão. Seja auxílio. Somos uma igreja. Somos um corpo. Se o meu braço ficar doente, meu corpo todo vai sentir. É assim que tem que ser. E essa é a palavra de hoje para nós. Aquele que sentiu da palavra, aquele que realmente ouviu Deus falar com ele, dá um glória e aplauda ao Senhor em nome de Jesus.